Boa tarde, a paz do Senhor. Eu sou Raimundo da Silva Madeira, membro daqui da Igreja Assembleia de Deus Batatal, Campo de Miguel Pereira, do pastor Jessé Pimentel de Melo. Sou diácono, consagrado em outro campo, mas que atuo ali como professor de classe de escola dominical e também como guitarrista. Eu quero trazer uma palavra aqui do Senhor, se encontra em Efésios capítulo 1, 3 e 4, e o 9 e 14. Eu estou me baseando aqui em um texto que traz muita polêmica nos últimos tempos, e sempre, né? Desde as antiguidades, foi formado muitas denominações por causa de falta de entendimento. A Bíblia é bem clara quando diz que a gente obedece aqui, fazendo uma hermenêutica, né? Obedecendo os princípios da hermenêutica, que texto sem contexto é pretexto para heresia. E a gente procura estar sempre estudando a Bíblia, fazendo uma exegese correta dos textos, para não trazer erros. E nós vamos ler aqui o que está escrito, para depois enfatizar um pouquinho na palavra, sendo breve, né? Porque essas palavras não podem ser muito prolongadas, não. A palavra de Deus diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que prepusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, como o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Bem, amados, eu vou só dizer aqui que ele diz, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, né? O escritor, apóstolo Paulo, em Cadeias, quando ele escreveu essa carta circular para as igrejas, né, do Mediterrâneo, né? Éfeso e as outras igrejas lá, Tiquico era o portador. Então, ele diz assim ainda no verso 11, nele digo que, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Bom, o que mais pega é que ainda hoje, muitas pessoas, quando a gente vai falar para ele do Evangelho do Senhor, ele diz assim, mas só os predestinados se salvam. Se eu pertencer à promessa, eu me salvo. Se eu não pertencer, não adianta lutar, porque isso aí é pela promessa, e vai por aí. Se ensinam isso, tem denominações que ensinam isso, mas nós, os servos do Senhor, que procuramos fazer a exegese correta da Bíblia e obedecer às hermenêuticas, né, o princípio da hermenêutica, nós sabemos que não é assim. Senão nasceria uma criança, estaria num berço, vai para o céu, a outra está ali, vai para o inferno. Aqui está uma que vai ser salvo, ali está uma que vai se perder. E Deus não faz isso. O que pega, na verdade, é que os escritores da Bíblia, todos eles são judeus. As escrituras vieram de lá. Deles vieram os oráculos, os patriarcas, os juízes, os reis. Deles vieram tudo. E eles, quando escreveram a Bíblia, eles diziam, nós somos os herdeiros, nós somos os escolhidos, nós somos predestinados para a salvação, nós estamos aqui por eleição, nós fomos eleitos. Então, na verdade, eles sim foram eleitos. Como negar? Eles foram eleitos, mas eles rejeitaram essa eleição. Na parábola da grande ceia e em umas outras parábolas, o Senhor Jesus fala sobre o convite para a ceia e que os convidados não foram. Quem eram esses convidados? Os judeus. Quem eram aqueles que foram mandados buscar depois? Nós, os gentios, né? O resto do mundo. Eu fiz aqui um esboço para poder entender melhor que a palavra do Senhor diz assim, cada lugar tinha o seu próprio Senhor e Baal. Isso, irmão, falando da terra santa, o povo que foi escolhido por Deus. Cada um deles tinha o seu Baal. Baal Azor, Baal Hermon, Baal Peor, Baal Zebub.
o Deus da germinação de plantas e família, né? Se algo falhasse, haveria sacrifício de um primogênito para aplacar sua ira. Está lá em 2 Reis 16, verso 3, 2 Reis 21, 6, Jeremias 19, 5. Deus condenou tudo isso, e a versão feminina de Baal era Asteroite, entre os fenícios, né? E os cananeus, no tempo de Moisés, passaram para os amonistas e os moabitas. Está lá em número 22, 32. Não tinham santidade nem culto, e o povo de Deus se deixou levar. Está lá em número 25, 3 a 18, Deuteronômio 4, 3. No tempo de Acabe, o culto a Baal tomou quase toda a nação. Irmãos, a gente fica imaginando quantas vezes ouvimos falar sobre Abraão, sacrifício de Isaac. Abraão foi pedido para sacrificar o seu filho, né? O Senhor pediu a ele que sacrificasse seu filho. E muita gente diz assim, poxa vida, Abraão deve ter sofrido, deve ter chorado. Irmão, naquela época tudo era assim. Todo mundo sacrificava seu primogênito. Não tinha muita que se surpreender com aquilo. Abraão era filho de um homem idólatra, que estava acostumado a fazer isso, né? E eles, naquela época, era muito comum se pedir o filho em sacrifício, e toda a cidade tinha isso. Abraão foi o primeiro homem a adorar o Deus verdadeiro, o Deus uno, tá? O monoteísmo, e ele não concordava com esse tipo de coisa, mas ele obedeceu sem temor. Primeiro, porque ele cria em Deus. Segundo, porque era costume obedecer, matar seu primogênito para adorar. Mas Deus provou para ele assim, eu não sou Baal, eu não preciso do sacrifício do teu filho. Eu posso dar as tuas bênçãos pela tua obediência. Né, irmão? Então, o culto a Baal tornou quase toda a nação naquela época, né? Que foi meu dia, está lá em 1 Reis 18 em tudo. Por isso Deus os rejeitou. Romano 11, 11, a palavra, até 24, a palavra do Senhor diz assim. Romanos capítulo 11, do verso 11 ao 24, a palavra do Senhor diz assim. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar ao ciúme. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza do gentio, quanto mais a sua plenitude. Porque eles pertencem à promessa, eles foram chamados para a promessa. Aí, Paulo continua dizendo, e Paulo diz assim, eu não quero, irmãos, aqui no verso 25, né, do capítulo 11 de Romanos, ele diz assim, não quero, irmão, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio da parte de Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó a impiedade, então será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, irmão, eles foram diminuídos, o gentio levantado, ficou no mesmo nível para ser salvo por Cristo, pela aceitação do evangelho de Cristo. Eles teriam o direito e a primazia para trazer a palavra de Deus. Eles rejeitaram. A salvação é para todos, tá, irmão? A salvação é para todos, porque Deus já disse a Abraão lá em Gênesis 12, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, irmão, a salvação seria para todos, mas eles seriam os pregadores do mundo, os escolhidos, os predestinados. É assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quando à eleição, amados por causa dos patriarcas. Eles têm a eleição por causa dos patriarcas, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus prometeu, e a promessa de Deus é irrevogável. Assim como vós também, outrora, foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para igualmente alcançares a misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. A desobediência deles alcançou a misericórdia pela misericórdia que foi concedida a nós pelo sacrifício de Cristo Jesus. Pois Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de para com todos usar de misericórdia. Então, meus amados irmãos, às vezes as pessoas, quando não se entendem muito, acham que a salvação ela é predestinação. E não é predestinação. Nós temos que aceitar o Senhor Jesus para sermos salvos. Agora, eles foram predestinados para a salvação. Eu vou mostrar agora, aqui em poucas palavras. Deus não desistiu do homem, não abandonou. Em Levítico 26, verso 11 e 12, Deus pôs o seu tabernáculo junto ao povo e disse, eu não vou incomodá-los com a minha santidade. Mas o povo rejeitou, porque os seus pecados temiam a santidade de Deus, mas Deus insistiu, e veremos o resultado lá em Apocalipse 21, na Nova Jerusalém. E em Tito,
E em Tito, capítulo 2, verso 11, que diz: portanto, a graça de Deus manifestou Salvador a todos os homens. Então a salvação veio para todos os homens, por causa da salvação em Cristo Jesus, né? Aí a salvação eu considero assim: os judeus são escolhidos, Mateus 24, 22, 24 a 31. Gentios adotados, Romanos 8, 15, 2 Coríntios 6, 18. Judeus por eleição, gentios por aceitação. Os judeus por eleição, 1 Pedro 1, 1 e 2. Gentio por aceitação, Atos 10, 35. Judeus por predestinação, está lá em Efésios 1, 3 a 5 e 3, 17. Gentil por graça e misericórdia, Efésios 2, 8, Salmo 103, verso 7. Contextualizando, Ezequiel 18. Ezequiel 18 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Amados irmãos, obrigado. Ficou na paz. Amém.